Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso tópico 5, onde nós vamos falar sobre módulos e bibliotecas. Bom pessoal, eu trouxe aqui a definição de que são módulos e bibliotecas, mas no dia a dia vocês vão reparar que a utilização é a mesma e a gente não costuma, utilizar, tipo, isso é um módulo, isso é uma biblioteca ao pé da letra. Mas eu trouxe aqui para vocês a definição de cada um, só para que vocês tenham, um certo conhecimento aí. Então, o que são módulos, pessoal? Módulos, eles são arquivos que contêm um código reutilizável, como funções, classes e variáveis. Já bibliotecas é uma coleção de módulos, que relacionados, eles fornecem a funcionalidade específica, beleza? Então, assim, é bem tranquilo. Módulo é o arquivo, bibliotecas é uma coleção de arquivos, certo? Deixa eu minimizar aqui, dentro de módulos, barra bibliotecas, a gente tem os que são os internos e são os externos. Os internos são aqueles que já vêm com a linguagem. E aí eu trouxe aqui, por exemplo, para vocês, eu tenho o Math, ok? Que é um módulo, uma biblioteca que ele traz funções matemáticas, então soma, subtração, potência, raiz quadrada e por aí vai. A gente também tem a biblioteca aqui padrão, que também é um módulo, beleza? Que ela é utilizada para gerar números, ok? E fazer operações relacionadas à aleatoriedade. A gente tem o DateTime aqui, que é utilizado para trabalhar com datas e horas. E a gente tem trocentos outros módulos aí que vocês podem estar pesquisando aí e ver que é interessante. Mas assim, não se apeguem ao fato de ter que entender o que são todos, que vocês vão aprendendo na prática cada um, ok? Vou deixar aberto aqui. Então, nós temos aqui os módulos externos. O que são os módulos externos? São aqueles que a gente precisa de trazer para o nosso projeto. Como que a gente faz isso? Utilizando um gerenciador de pacote, que é o que a gente viu no tópico 4, utilizando lá o pip install e por aí vai, ok? Eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente de módulos externos, que são os mais utilizados aí no nosso mundo Python. Não necessariamente a gente vai utilizar aqui, beleza? Mas é o que é mais utilizado aí no ecossistema Python. Então a gente tem aqui, por exemplo, o NumPy, ok? O NumPy, ele é uma biblioteca para computação numérica. A gente tem o Pandas aqui, que é utilizado para análise e manipulação de dados. E a gente tem o Requests, que é o que acaba que a gente utiliza muito se tratando de APIs aí, que é para fazer alguma requisição. Ou seja, digamos que eu queira trazer alguma informação de alguma outra API que está hospedada em algum outro lugar na internet. A gente utiliza o Requests. Eu vou trazer um exemplo também no final dessa aula para você estar vendo aí o quão interessante aí essa biblioteca Requests. Bom, como que nós utilizamos módulo, ok? Ou biblioteca? Utilizando o comando import. Então, o comando import ele é utilizado tanto para incluir módulos ou bibliotecas dentro do nosso programa. Ok, então vamos para a prática aqui então. Nosso primeiro exemplo, eu vou trazer para vocês importando um módulo interno. E aí eu vou aproveitar o gancho que eu coloquei de exemplo lá, vou utilizar um módulo de Math, ok? Então, como que a gente faz? Coloca a palavra import, espaço, Math. Então, vou colocar aqui um print f e vou trazer o exemplo para vocês de raiz quadrada. Então, aqui a raiz quadrada. Raiz quadrada. Dois pontos. Coloco aqui, Math. E aí, pessoal, para mim utilizar a função de raiz quadrada, eu tenho que colocar um ponto, ok? E eu tenho que colocar o nome da função. No caso aqui, a função é sqrt. Guilherme, como que vocês sabem quais funções a gente tem? A gente pode estar entrando lá no nosso gerenciador, aqui, py, ok? Coloca aqui, math. Deixa eu ver se... Hoje a gente pode colocar aqui, Math Python built-in. Aqui, documentação. E aqui vai ter as funções todas que tem lá dentro, Então, eu tenho o sale, eu tenho floor. Deixa eu procurar aqui, Aqui, tá, square root of x. Ou seja, essa aqui é a raiz quadrada. Beleza? Então, lá, você passa dois números e ele retorna o valor. Tranquilo? Então, deixa eu voltar aqui. Tá aqui, a raiz quadrada de 16. Vou salvar, vamos executar aqui. Então, import. Tá lá, a raiz quadrada de 16 é 4. Ok?
Outra maneira que a gente tem também, pessoal, ao invés de nós importarmos o módulo todo, a gente pode importar só a função. Aqui, ó, importando somente a função de um módulo. Como que a gente faz isso? A gente escreve, ó, from, ou seja, daquele módulo, desse módulo, eu quero importar sqrt, que é a nossa função de raiz quadrada. Então, vou só copiar aqui para agilizar. Ó. Coloco aqui, o que a gente faz? A gente vai colocar só o nome da função. E aqui eu vou colocar aqui 60, como exemplo. E tá lá, ó, a raiz quadrada é 7,74, 59 e por aí vai. Beleza? Bom, tranquilo. Como que a gente faz então para importar um módulo? Okay? Lembrando que módulo é um arquivo, então a gente mesmo pode criar um módulo com diversas funções para estar utilizando em outro arquivo. Então eu vou colocar aqui, ó, importando funções ou barra módulo, tanto faz, de outro arquivo. E criamos. Aproveitando que nós estamos aqui nessa vibe matemática, vamos criar aqui um exemplo, então, calculadora.py. Certo? Deixa eu colocar aqui de lado. Eu vou criar aqui, então, ó, def somar. Então, eu tenho A e B. Então, retorne A mais B. Ok? Vou aproveitar aqui também, vamos criar aqui, ó, subtração. Então, A e B. Eu retorno A mais B. Opa, A mais B. Certo. Como que a gente faz, pessoal, para estar utilizando esse arquivo? Novamente, import calculadora, o nome do arquivo. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos lá, print, a gente vê na prática a utilização, a soma é 2 pontos, coloco calculadora, posso colocar aqui, ó, somar. E aí, o que a gente faz? Passa 2 números, 0,8. Novamente, a soma é 13, ok? Bom, a outra maneira também, a gente pode fazer isso aqui, ó. A gente pode falar assim, ó, from calculadora, eu quero que você importa somar. Novamente, a gente pode fazer isso também, né? Esse from import utilizando um arquivo que a gente criou, um módulo que a gente criou. Tá lá, ó, a soma é 13. Ah, Guilherme, e agora como que eu faço para importar o subtração? Vem aqui e coloca, ó, vírgula, subtração. Então, deixa eu colocar aqui, ó, a subtração. Subtração é. Vou deixar 5 e 8 mesmo. Tá lá, a soma é 13. Opa, tem que mudar aqui também, né? Senão não vai funcionar. Então, eu tenho que. Aqui que eu coloquei errado, ó. Vamos lá de novo. A soma é 13 e a subtração é menos 3. Beleza? Bom, pessoal, agora um outro exemplo que vocês vão se deparar também é quando o arquivo que a gente está importando, no caso aqui, ele está dentro de uma pasta. Então, como que a gente faz? Vou criar aqui, ó, úteis. Vou colocar aqui, ó. A gente pode trazer um exemplo de potência, né? Então, aqui, ó, calculadora avançada. Pai. Vou colocar aqui então, ó, def potência. A gente precisa de 2 números, né? E para a gente utilizar potência, eu coloco, né, o A vezes B. Certo? Então, aqui, ó, importando módulo de outra pasta. Como que a gente faz, pessoal? A gente aqui nesse caso vai ter que utilizar o from, ok? Então a gente coloca, ó, from, aí úteis, que é o nome da nossa pasta, e depois eu coloco o ponto e o nome do arquivo, ó, calculadora avançada, ok? Eu quero importar potência. Bem simples, ó. A gente já fez esse exemplo aí. Então vamos lá, print f a potência. Opa! A potência é. Eu coloco a potência e passo 2 números. Então, 2 elevado a 2.
2 elevado a 2 é igual a 4, né? 2 vezes 2 é igual a 4, beleza? Então, é dessa maneira que a gente utiliza, né? Que a gente importa um módulo que está dentro de outra pasta aí na nossa organização de projeto. Tranquilo? Vamos trazer um exemplo aqui agora de um módulo externo que eu estava falando para vocês, o nosso requests, né? Então, aqui, ó, importando um módulo externo. Ok? Como que a gente faz, pessoal? Primeiro, então, a gente precisa de instalar, nesse caso aqui, ó, muito importante, a gente já viu nesse curso aqui, a gente trabalha com ambientes virtuais, correto? Mas nesse caso aqui, porque não é o propósito dessa aula específica trabalhar com ambiente virtual, eu vou estar instalando o meu pacote, ok? No meu ambiente geral. Então, pip install requests. Se eu não me engano, esse pacote já está instalado aqui no meu ambiente, então não vai acontecer nada. Ele já fala, ó, esse requisito já está satisfeito, beleza? Tranquilo. Como que a gente faz, pessoal? Bem simples. Import requests. Pronto. Como que a gente vai utilizar aquele módulo? Eu vou trazer um exemplo aqui para a gente, que eu já até deixei salvo aqui, inclusive, no nosso navegador, que é a cotação, né, do par de moeda USD/BRL, ou seja, dólar real. Então, aqui, ó, cotação vai ser igual a requests. Novamente, eu quero utilizar alguma função dentro desse módulo. No caso aqui, eu vou querer um get. A gente pode utilizar post, delete. Isso depende de quais as rotas que a API que a gente está consumindo, ou seja, que a gente está fazendo a requisição tem lá. Então, essa aqui eu sei que ela tem um get, aonde eu vou passar isso aqui, ó. Eu já até deixei salvo aqui para a gente. Aqui, ó. Essa aqui é uma API, ok? Economia.awesome API, que ela vai me trazer a cotação do dólar aí hoje. Então, vamos lá, olha só. Coloquei aqui, o que a gente faz no final? A gente está fazendo a requisição e a gente quer que os dados voltem para a gente em formato JSON. Então, aqui, ó, ponto .json, ok? Vamos lá, então, ó. Print F, eu quero a cotação do dólar hoje é 2 pontos. Olha só, abro chaves, eu coloco, ó, cotação. E aí, pessoal, vocês lembram lá na nossa aula de dicionários? Como que a gente faz? Então, aqui, ó, eu tenho a minha chave USD/BRL. E aqui, ó, uma coisa muito importante. Estou utilizando F-string, o que tiver do lado de dentro precisa de ser aspas simples. Porque se for aspas duplas, vai dar erro, ok? Então, lá, ó, USD/BRL. E aí depois, o que a gente quer? Vamos lá novamente. A gente quer a cotação. Então, aqui, ó, bid. Ok? Vamos aqui, então, bid. Certo? Vamos executar aqui, então. Aqui, ó, import módulos. E tá lá, ó, a cotação dólar hoje é 5,72. Beleza? E repara uma coisa interessante, que vocês vão ver que o nosso print aqui ele demora um pouco a executar aqui, porque ele está fazendo a requisição na API externa e trazendo os dados para a gente. Então aqui, ó, eu vou até tirar aqui, ó, Ctrl X, salvei, olha a diferença. Ó, muito rápido, né? Agora vamos voltar aqui de novo. Olha só. Viu? Esse delayzinho. Bom, é isso, pessoal, que eu tinha para trazer para vocês hoje. Então, esses aqui são os cenários que vocês vão estar trabalhando aí no dia a dia, né? Importando o módulo interno, importando somente a função daquele módulo, importando, né, uma função de um módulo que está dentro de uma outra pasta, importando também o nosso arquivo, nossa biblioteca, que é uma biblioteca externa, ou seja, a gente precisou de instalar ela antes. Outra coisa também, o from funciona da mesma maneira para ela. Então, olha lá, from, requests, import get. O que a gente faz? Cá, tira. E tá lá, ó, get mesma coisa. Outra coisa, pessoal, que eu posso estar mostrando para vocês, que a gente pode estar dando um alias. O que é isso? É dando um apelido. Digamos que o nome ali da função é gigantesca, a gente vem cá e coloca aqui, ó, alias, eu coloco aqui, ó, requisição. O que a gente faz? Olha lá, funciona exatamente a mesma coisa, ok?
Então é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês terem assistido essa aula até aqui. Espero que vocês tenham aprendido bastante, né, sobre esse conceito de importação de módulos, bibliotecas. Qualquer dúvida, vocês já sabem, né? Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.